Fala pessoal, eu voltei aqui e hoje eu quero fazer uma batalha que eu estava querendo fazer, mas eu realmente, tipo assim, eu realmente fiz esse vídeo por um motivo. É Superman do James Gunn versus Capitão Pátria da série. Eu vi um cara falando que o Capitão Pátria da série vence o Superman do James Gunn por algum motivo, o que eu vou comentar durante o vídeo, sendo que eu discordo completamente disso. E hoje eu vim aqui para dar minha opinião sobre isso, mas isso não quer dizer que eu queira atacar ou ridicularizar o cara. Tá, vamos lá. Primeiro vamos começar pela potência de ataque e durabilidade do Pátria. Ele disse que ele tá em nível ilha, só que eu não sei de onde que ele tirou isso. Ele usou o argumento de que o Pátria poderia destruir Nova York com facilidade, sendo que as energias para destruir Nova York estão no nível de megatons, não gigatons. Talvez aquilo foi apenas um erro de cálculo que aconteceu na Battle vs Week. Perdão. Então, aquilo provavelmente só era um erro de cálculo que acabou cometendo. Então, o Pátria poderia destruir Nova York. Só que provavelmente o cara estava imaginando que o Pátria ia chegar lá e ia dar um socão em Nova York que ia explodir tudo. Mas isso não seria bem assim. E sim seria ele destruindo aos poucos. Pois, segundo a produção, ele poderia sim destruir Nova York. Só que ele faria isso não com um soco ultra mega poderoso que ia destruir tudo. E sim, ele levaria minutos para fazer isso. E esse argumento de que o Pátria é nível ilha por conta disso já cai por terra, pois se ele levaria minutos, ele precisaria... se ele levasse vários minutos, digamos assim, ele não destruiria tudo com um golpe, porque assim seria em alguns segundos que aconteceria. Se ele levou minutos, então isso quer dizer que ele destruiria blocos da cidade ou partes da cidade. Tá, mas considerando que ele faria isso com facilidade, então ele estaria em cidade grande. Em questão de potência de ataque e para durabilidade também, mas ele estaria um pouco abaixo. Além disso, o Pátria é um grande de um narcisista e talvez na mente dele ele poderia realmente destruir Nova York com facilidade, mas provavelmente não. Além disso, ele estava querendo intimidar a Luz Estrela naquela cena, então ele poderia muito bem estar inventando aquilo apenas para intimidá-la. Além disso, também existe a hipótese dele estar falando apenas de matar pessoas, que era o foco da Luz Estrela, né? Porque a cidade realmente não é importante. O importante é as pessoas e os civis que estão lá. Isso que é importante. Então talvez o Pátria só estava se referindo à cidade, com ele aparecendo lá e destruindo tudo. E matando várias pessoas. Mas isso não quer dizer que ele destruiria a cidade com um único golpe. Então, o Pátria está no máximo a nível cidade grande em AP. E em durabilidade está um pouco abaixo. Mas ainda está nesse nível. Agora vamos para o Superman do James Gunn. Esse Superman aqui facilmente já está em nível grande montanha, o que já é maior do que o feito do Pátria. Tipo, ele com um mero sopro conseguiu criar uma energia que era nível cidade, que é nível cidade grande mais ou menos por aí. E o seu soco era muito acima disso. Então ele facilmente já estaria em nível ilha. Além disso, ele conseguiu resistir a energia com facilidade. Ele conseguiu resistir à energia de mais ou menos alguns gigatons quando ele caiu no rio de antimatéria. Ou seja, ele estava aguentando energias de nível grande montanha sem dificuldades. E isso era quando ele estava enfraquecido. Vários fãs teorizam que ele estava com apenas 60% de seu poder. Mas eu não acredito nisso, pois naquela cena ele teve dificuldade contra 3 rápidos, contra 3 soldados. Já no final do filme, com seu 100% de poder, ele acabou e derrotou com dezenas de Raptors, com dezenas de soldados enviados pelo Luthor
com imensa facilidade. Ou seja, no mínimo ele seria umas 10 vezes mais forte quando ele está em seu ápice de poder. E isso é só o mínimo, tá? Ou seja, a durabilidade dele facilmente está em nível William para cima. Ou seja, o Pátria não teria a menor chance, pois os socos dele também estariam nesse mesmo nível, pois o seu clone conseguiu, digamos, causar estava no mesmo nível, né? Ele tinha uma durabilidade parecida e a potência de ataque dele também estaria nesse mesmo nível, pois o clone dele era o único que conseguia lutar e realmente causar danos significativos no Superman. Ou seja, a potência de ataque do Superman do James Gunn é nível William e a durabilidade é nível William também. E isso é só o mínimo, tá? Além disso, eu tô falando que é só o mínimo, pois eu vi algumas análises feitas por outras pessoas, como de outro canal, os Indie Creek, que botam o Superman do James Gunn muito acima do Pátria. Então eu estou sendo generoso nessa análise. Bem, em questão de velocidade, o Pátria ganha, mas ele está a reação, e vou dar um ênfase aqui, reação está acima da luz, e é só isso mesmo. E o Superman do James Gunn tem uma reação bem menor. Então no final boto o Superman do James Gunn vencendo, pois ele tem muito mais vantagem em potência de ataque e durabilidade do que o Pátria. E aquele cara provavelmente deve ter interpretado errado todas as citações que falaram sobre o Capitão Pátria. Ou talvez ele só não entenda muito bem sobre certas coisas. Mas não estou aqui para atacá-lo. E é só isso mesmo. Até mais.